para mim, por favor. Diácona Raquel. Obrigado, diaconisa. Amém, irmãos? Jericó cairá. Jericó chegou ao fim. Amém? Quantos aqui estão passando por lutas? Por dificuldade? Levanta a mão aí, lutas. Eu tô. Você tá? Quem tá? Jeff, disse que tá também. Olha, Jeff também. É luta em cima de luta, mas a vitória é certa em o nome de Jesus. Glória a Deus. É muita luta, irmãos. É por isso que depois que eu aprendi com a pastora que agora eu sei por que os irmãos da pentecostais aí, quando chega nas igrejas, mas roda, pula e vai. Porque geralmente, alguns desses irmãos passam cada luta, cada prova é marido bêbado, é marido nas drogas, é filho nas drogas, é agonia. E eles vão para a casa do Senhor e lá eles se esbaldam, eles se entregam, eles sabem. Eu falei, não é que tem sentido isso? Porque no mundo, né, muitos íamos para a festa, e aí, tomava, na época minha de carnaval, hoje é chique, né? Mas na época tinha uma tal de chamava de água suja. Eram as batidas. E a gente tomava essas batidas, pronto. Era a noite toda com essa batida de R$2, mas a gente dançava, a gente esbaldava para esquecer os problemas. O problema é que quando chegava de manhã, que o efeito do álcool passava, os problemas estavam todos ali. Então, às vezes, a gente chega na igreja cheio de luta, cheio de dificuldades, cheio de coisas. E, sinceramente, Nádia, ela me constrange, viu, Nádia? Eu vou começar a cantar aqui assim, ó, de costa agora. Porque, né, eu escolho um repertóriozinho só para voz e violão, porque não tem a bateria acompanhando. Mas ela fica de lá, na adoração ela tá. Eu falei, não, eu gosto também. Eu gosto como instrumento também. Tenho que cantar uma música de júbilo. Amém? Mas seja sempre assim, Nádia. Adore ao Senhor. Quando a gente chega na casa do Senhor, a gente tem que realmente, sabe, entregar o que nós temos. As lutas não podem nos parar. Não podem. E é na casa do Senhor que tem que levantar a cabeça mesmo. Davi falava assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar na tua casa por longos e longos dias. Será que você, não tem aquele, acabou. Será que o rei Davi tinha problemas? Será que ele tinha? Pode ter certeza. Davi tinha muitos amigos, mas tinha muitos inimigos. Na casa do Senhor ele estava protegido. Quem se sente protegido na casa de Deus? Que você esquece dos problemas, você esquece tudo. Então Davi dizia, era bom estar na casa de Deus, se eu puder eu vou morar na casa de Deus. Então eu também sou assim, eu posso estar passando um problema que for, chego aqui, eu esqueço dos problemas. A pastora tem que me ligar, está na hora. Fazendo alguma coisa, limpando aqui, agitando a lei, eu esqueço da vida, porque a casa do Senhor ela me traz paz. Amém? Hoje eu vou iniciar eu já falei isso para algumas pessoas, se não der tempo a gente termina no próximo culto. Vou falar sobre os 7 pilares do caráter de Cristo. Amém? E eu gostaria que Nádia orasse. Amém? Pela palavra do Senhor, para que nós possamos ter o entendimento. Amém? Glória a Deus. Amém. Não, Nádia? Gira um pouquinho ele. Não, em cima. Alô. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos Amém. colocar de pé. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Está cansadinho as perninhas, vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo Aleluia. nome, Pai. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por este louvor abençoado, Obrigado, meu Pai. Senhor. Nós pedimos que tenham chegado a Ti como incenso suave às Tuas narinas, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma palavra segundo a Tua vontade, meu Pai.
Que a tua palavra possa penetrar no nosso coração e possa nos dar entendimento, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e aqueles também que estão aí fora, meu Pai, que não têm, Senhor, ainda o teu entendimento, meu Pai, que ainda não te aceitaram, meu Pai, que possam também estar sensíveis, meu Pai, a te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? O outro celular não veio, né? Eu ia precisar de um apoio, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Os 7 pilares do caráter de Cristo. Esse é esse que não abre o Word, não. Amém? Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Você me aguarde aí. Acho que o teclado dá para ir alguém passando o slide para mim. Pronto. Resolvido. Aí volta para aquele primeiro lá. Isso. É porque eu vou ler aqui no... Amém? Eu não vou botar o somzinho não para não dar sono. Porque tem enjoei já aqueles fundos musical já. Né? Aquela deu risada, tá me enjoada não foi? Eu gosto de gente sincera assim, tá? Que responde rindo. Quem é mais que estava enjoado do somzinho aqui? Quem é? Eu estava enjoado. Oh, glória. Deus é bom. Também 1 ano ouvindo, né? Amém? Misericórdia. Acho que eu estou ficando cego também. A letra atrás. Deixa eu virar assim. Então a gente vai aprender hoje os 7 pilares do caráter de Cristo. Como é que anda o teu caráter diante de Deus? Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Alguém já parou para pensar? Quais são os 7 pilares do caráter de Cristo? Eu confesso a você que quando eu fui começar a ler eu fiquei impressionado, não vou mentir, porque eu achava que estava 10. Eu achava que eu estava mesmo. Então hoje vamos aprender. Hoje, diante de tanto escândalo, tanta coisa que está surgindo na internet, dentro da igreja, em vários setores da sociedade. E às vezes a gente acha que está tudo bem, que a gente está arrotando santidade, que a gente está 100%. Passa o próximo slide aí, Kel. Está assim? 100% em tudo? Consegue ver aí? Então, qual é os 7 pilares do caráter de Deus, de Jesus? Santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, serviço e integridade. Nesse gráfico aí, como é que está o seu? Porque tem que estar, é o único gráfico que você tem que estar 100%. Como é que está a santidade? Como é que está a verdade, justiça, bondade, fidelidade, serviço, integridade? Passa o próximo aí, Kel. Será que está assim? Como é que está o teu aí, Cleiton? Está chegando agora? A santidade, olha, 20%? Misericórdia. Verdade, 30%. Você sabia que quem mais mente é crente? Misericórdia meu. Não era para ser assim, mas se for fazer uma pesquisa estatística, aí você vai ver. Crente? Justiça.
70%. Porque todo mundo gosta de ser justo, né? Todo mundo gosta. Mas será que de fato nós somos justos? Essa justiça aí, aquele senso de justiça, será? E a bondade? 80%. Né? Mas aí é o gráfico de alguém que respondeu isso aí, sem ler. Hã? Que esse gráfico aí é de alguém que respondeu antes de ler os textos, porque a gente gosta de. Mas depois, se a gente começar a ler os textos, a gente vai ver realmente, de fato, como é que anda. Aí a fidelidade, 20%. Misericórdia. Serviço, 60%. Mas a integridade, 45%. Vamos para frente, vamos ver. Então, o primeiro pilar que iremos tratar aí é a santidade. Passa aí, Kel. Eu e meus slides que eu passo, eu boto os efeitos separados, é botar tudo junto. Passa de novo para aparecer o texto. Então, é santidade. Primeiro pilar. Vai passando, Kel, você vai cansar hoje. Aí. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, o primeiro pilar do caráter cristão é a santidade. Se queremos morar no céu, precisamos nos esforçar para ter uma vida de santidade. Não será uma coisa fácil. E por esse motivo a Bíblia diz que temos que nos esforçar. E sem esse esforço não veremos o Pai. É uma condição universal para todos, inclusive para nós que somos chamados de filhos de Deus, os cristãos. Então esforça-te, e a recompensa é morar com Deus. Creia, valerá a pena. Pode passar, Kel. Segura aí. Então, o primeiro ponto é esse. Temos que nos esforçar, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então é necessário nos esforçar e ter de bom ânimo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ninguém é ninguém, ponto final. Existe uma condição. Quem aqui já fez programação? Programação, ela é baseada em condições, né? Se, não, porque, igual, diferente. Tem uma condição para que o código faça uma função. Então é necessário haver é necessário ter esses pontos específicos para entrar no reino do céu. A santidade. Santidade vem de separação, né? Eu até expliquei isso aqui, né? Ser santo não é da ideia do santo que a Igreja Católica fala. Santo é alguém separado. Então somos santos, por isso somos santos, somos separados. Amém? Então o segundo ponto o segundo pilar é a verdade. Passa aí, para a gente ver o texto. Olha lá, João 8:32. Até bastante versículo, quem quiser anotar aí. Verdade. Está em falta esses tempos, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem crente que nem lê mais esse versículo com raiva de Bolsonaro, sabe? Eu achei que era brincadeira. Tem um amigo meu que ele disse que ele tomou posse do versículo. Eu falei, misericórdia, ninguém pode falar o versículo mais não. Mas a verdade, ela tem que ser primordial na vida do crente. Então tem como a verdade ficar em 50%? Quem te olha aquele gráfico, assim, é impossível, 100%.
A verdade, ela tem que ser em primeiro lugar em nossa vida. Jesus é a verdade. Nele não há mentira. Somos seguidores de Jesus, cópia dele aqui na terra. Temos que também andar como ele andou, em verdade. A partir do dia que conhecemos a Jesus, temos que excluir a mentira dos nossos lábios. Temos que ser verdadeiros conosco mesmo e com as outras pessoas. Quando andamos na verdade, somos libertos e livres de toda a condenação. Se ainda permitimos que a mentira em nosso caráter, que haja mentira em nosso caráter, é porque não conhecemos Jesus de fato. Achamos que conhecemos, porque o texto é bem claro. Se conhecermos a Cristo, seremos libertos. Jesus é o verdadeiro. Jesus era verdadeiro em seu caráter. E como cristão, temos que excluir a mentira dos nossos lábios. Tem uma passagem que Jesus fala que quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Se tem algo que é próprio dele, é a mentira. Eu falei com uma pessoa ontem, porque o meu telefone está tão ruim que quando ele toca, eu não sei se é do WhatsApp da loja, não sei se é o WhatsApp meu, eu não sei se é alguém ligando normal. E aí eu fico tentando abrir, ele não mostra. Quando eu vou conseguir ver, a pessoa parou de ligar. Aí eu falei com a pessoa pelo WhatsApp que eu não estava conseguindo atender. Ela disse, pastor, agora nem seu telefone, até seu telefone está ruim agora. Aí eu falei para ela, minha filha, se tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso. E não tenho por que estar mentindo para você. Né? De Robson? Mas se tem uma coisa que eu não sou, é mentiroso. E eu não tenho por que eu não te atendo. Por que eu não vou te atender? Porque as pessoas estão ansiosas. Você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, parece que tem a obrigação de olhar naquele momento, de responder naquele momento. Não é assim. Mas a mentira está tão impregnada que quem fala a verdade, às vezes, é visto como mentiroso. Então, não podemos deixar. O cristão, a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Então, eu quero trazer esses 7 pilares. Eu podia trazer hoje uma mensagem que eu preparei, tem umas mensagens top aí que tenho preparado várias, mas eu preciso preparar a igreja. Vocês são os pilares da igreja, é o início. Que adianta fazer aqui uma palavra de você, sabe, sair daqui e você não aplicar isso lá na frente, quando terminar o culto, na sua luta diária. E muitas das vezes o problema está aí, porque nesses pilares estamos em falha. A verdade é principal, né? É um pilar principal na vida do crente, na vida de todo mundo. Mas como cristão, se queremos entrar no céu, temos que obedecer. Passa aí, Kel, próximo. Terceiro pilar, vai ser rápido isso aqui, vai acabar hoje. A justiça. Vamos entender um pouquinho? Volta. Mexe no teclado, é tempo errado aí. O teclado deve estar emperrado aí, ó. A tecla de passar. É a justiça. Passa. Aí. Está lá no texto, está em Jeremias 22:3. Acho que está com pressa para terminar logo. O terceiro pilar, justiça. Jeremias 23:3. Jeremias. Você conhece Jeremias, Cleito? Já leu sobre Jeremias? Já leu, Jefferson? Jeremias era o homem de Deus. Vou fazer uma sabatina aí com o Jefferson. Já está aí comendo a Bíblia. Vou trazer ele para ministrar uma palavra aqui na quinta-feira. Ô, glória. Cleito também, viu, Cleito? Acharam aí? O Senhor diz: façam o que é correto e justo, proteja o explorador do poder proteja o explorado do poder do explorador. Não tirem vantagens do imigrante
do órfão ou da viúva. Não matem pessoas inocentes. Repetindo, o Senhor diz: faça o que é correto e justo, proteja o explorado do explorador, não tire vantagens do imigrante, do órfão ou da viúva, não matem pessoas inocentes. Jeremias 22, 3. Quando falamos de justiça no caráter, logo pensamos em justiça de alguém injustiçado. Porém, a justiça do caráter de Cristo é de justo. Olha que Deus fala para Moisés, ou para Moisés não, para Jó: tem visto o meu servo Jó? Íntegro, reto e se desvia do mal. Jó era um homem justo. Jó não havia variação em Jó. Né? Então aqui está falando aqui sobre, o texto que nós acabamos de ler, fala sobre fazer o que é correto e justo. E a gente pensa o quê? Parar de explorar. Proteger o explorado. Está vendo aí que até a gente ver alguém sendo explorado e a gente ficar olhando e não fazer nada? Temos que fazer alguma coisa. Isso aí chama justiça, ser justo. Mas às vezes não é comigo, vou meter não. Aí a gente começa agora a observar o nosso gráfico, como é que anda. Aquele gráfico lá que vocês viram lá, era o meu gráfico. Porque eu primeiro respondi o gráfico. Eu falei, primeiro para ministrar eu tenho que viver. Então eu respondi o gráfico. Só que eu respondi ele depois que eu li tudo. Então eu observei que naquele momento em que eu estava lendo, que eu estava vendo os textos, eu não era o que eu achava que era. Eu achava que eu era verdadeiro, eu achava que eu era justo, mas quando você vai olhar de fato, biblicamente, você começa a perceber falhas no caráter. E o cristão, nós temos que trabalhar o caráter. Não adianta nada você pular, rodar, e cheio de poder e curar os outros, mas se seu caráter não for nos padrões de Cristo, não adianta nada. Então, a justiça, ela é importante. O texto que nós lemos diz: faça o que é justo e correto. Não podemos ser desonestos em nosso negócio. Não podemos nos aproveitar de situações que acharmos que estamos levando vantagem, mas na realidade estamos retirando de quem não tem. O texto cita imigrantes, órfãos, viúvas, pessoas indefesas e fragilizadas em muitas situações. Não podemos nos aproveitar e levar vantagem. Se queremos seguir a Jesus, precisamos ser justos como Jesus é justo. E quando eu li esse texto, isso aqui vai fazer uns 3 anos, 2 anos, não, não tem 3 não, 2 anos, um ano, né? Tem mais ou menos 1 ano e pouco. É um ano que é o tempo da igreja, né? Eu fui provado com essa palavra. Eu cheguei, um cliente deixou uma televisão lá para trocar os LEDs. Eu troquei os LEDs, arrumei tudo. Na hora que eu fui pregar a tela, ela trincou. Só que com a televisão desligada, não mostrava que a tela estava trincada. Mas quando ligava, mostrava. Eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, e agora? Aí não vou mentir, veio logo a dizer assim, rapaz, diga a ele que não teve jeito, entrega, do jeito que está. Aí ficou aquela guerra dentro de mim, entrega, não entrega, fala a verdade, não fala, não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar outra televisão? Quem quebrou a tela é outra televisão, não tem como, só outra. Eu já vinha de uma sequência de devolver dinheiro na loja, de prejuízo que eu estava tendo, eu falei, não deu, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei daquele desenho que fica um aqui, outro cá, né? Mente, fala a verdade, mente, fala a verdade. Aí eu, faz uma coisa, eu vou falar a verdade. Vou dizer, rapaz, se eu quebrei a tela, que ele me deu um prazo para eu pagar, e eu decidi no coração falar a verdade, e quando eu decidi falar a verdade, eu lembrei que eu tinha uma tela na loja,
Fui lá, tirei, coloquei, entreguei a televisão ao rapaz. Peguei a tela que só quebrou a parte de cima, botei na televisão, desci lá em casa, até hoje a gente usa. Mas a partir do momento em que eu decidi falar a verdade, as coisas fluíram. Então, para mim, foi um aprendizado. Por quê, irmão? Falar é fácil. Tem coisas que é fácil você falar a verdade. Tem coisas que não é fácil. Tem coisas que você vai ter que agora, sabe, cobrar a si mesmo. Assim, não, eu vou falar a verdade. Filho mesmo já tem essas coisas. Filho, quando apronta alguma coisa, dificilmente fala a verdade. E geralmente os pais já sabem que ele fez. O pai pergunta, você fez tal coisa? Já está sabendo, está esperando só ele responder. Aí ele fica, não sei, não vi. É quando fala a verdade, a gente nem pune, né? Mas quando mente, dá uma raiva. Mas na nossa vida, no cotidiano, no trabalho, em qualquer setor, a verdade sempre será a melhor coisa a se fazer. Então, o nosso caráter cristão, ele precisa estar alicerçado na verdade, precisa estar sendo justo. Deus ama um caráter justo. Aqui fala de levar proveito das pessoas. Tem gente que se aproveita, vê alguém, recebe um troco, né? Se for a menos, você reclama. Recebi a menos. Quando é a mais, vai para casa. Né? Os coléricos mesmo gostam de levar vantagem, aproveitar dos outros para conseguir o que quer. É pecado, viu? Então se corrija. Corrija esse caráter aí, em nome de Jesus. Amém? Então, esse terceiro pilar é a justiça. Vai lá, pode falar. Me ajuda. Se a tiver experiência para contar aí, fala aí, Kel. Ó, esse telefone, assim, ó, mexe em cima. Aqui, ó. Mexe. A justiça do homem, ela é muito mais motivada pela vingança e interesse próprio do que realmente por fazer justiça. É porque eu estava estudando para um debate sobre pena de morte, e aí eu fui pesquisar sobre justiça, e aí fiz pergunta a algumas pessoas sobre qual na situação, como elas agiriam, e na verdade eu vi que a motivação foi muito mais por vingança, e não pelo que é correto. E até por interesse próprio. Você já ouviu alguém dizer assim, rapaz, eu sou justo? Já viu alguém falar isso? Eu já ouvi. Eu sou justo. Mas você que ouve ele, você fala assim, você lembra logo de coisas que ele já fez, que você... Quem mais fala é quem menos faz. Então, a justiça... por exemplo... Sua igreja, ela não cuida dos órfãos e da viúva. O pastor da igreja, ele está sendo justo? O que é que vocês acham? Se os membros, que a Bíblia fala para todos, não cuida do seu irmão, não se preocupa, está sendo justo? Não está, gente. A gente se engana muitas das vezes, mas de fato precisa corrigir essa falha, né, no caráter. Justamente, a gente precisa entender o que é a justiça, né? Porque a gente pode falar de punição, de Deus. Deus, ele é justo. Na hora de um julgamento, Deus não vai prender porque você é filho. Eu costumo dizer, se você entra num embate, sabe, com uma pessoa que não serve a Deus, né, de uma outra religião, qualquer coisa, mas você está errado, não fique achando que Deus vai te poupar, defender você, porque você é filhinho dele. Não, Deus é justo, meu filho. Deus é justo. E Ele vai agir com justiça. Só que aqui a gente está falando da nossa forma de agir diante das coisas, dessa justiça, de fazer o certo em vez do errado. Então esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Próximo pilar é o quarto. A gente vai acabar antes da hora aí, ó. Todo mundo caladinho, eu vou botar para ler aí. Efésios 4:32. Quem pode ler aí? Efésios ou Efésios? Efésios 4:32. Vamos ler aí, essa estratégia dá certo.
Passa para Nádia aí, Nádia. Gosta de ouvir a voz. Depois Raquel com a voz da Google aí. Pode ver. Antes sejam bons e tenham compaixão uns dos outros. Perdoe uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Efésios 4:32. Viu aí? Repete aí, Nádia. Antes sejam bons e tenham compaixão uns dos outros. Perdoem. Você viu aí? Agora voltou, tá vendo? Perdoa como Cristo perdoou a nós. Sejam bons, tenham compaixão uns com os outros. Perdoe uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Deus nos perdoou através de Cristo. Então, temos que perdoar. Antes, né, como cristão, não podemos nos apartar da bondade. Porque sem a bondade, sem a bondade não perdoamos uns aos outros. E não seremos perdoados. O texto que lemos afirma que Deus nos perdoou por causa de Jesus. Jesus é bom e seus seguidores também precisam ser bons. O homem bom alcança o coração de Deus. A bondade do Senhor nos seguirá em todo o tempo. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Bom só há um. Como Jesus disse, porém nós, os seus seguidores, fazemos bondade, porque aprendemos com Cristo através do seu caráter, que é bom. Eu não sei se você... Porque bom, de fato, só há um, que é Deus. Nós fazemos bondade, porque aprendemos com Jesus. Porque Jesus aqui nessa terra, ele fez bondade. Jesus era bom. O cristão, que ele tem um caráter bom, ele é amado por onde ele vai. E é odiado pelos inimigos. Tem esse lado também. Porque quando você está fazendo a bondade de Deus, a bondade, aquele Deus colocou no seu coração, aquela pessoa que antes oprimia alguém ou fazia mal para alguém, agora tem um defensor, fica com raiva de você. E muitas das vezes nós escolhemos, né, fazer o mal em vez de fazer o bem. Principalmente com aquilo que nos persegue, aquela pessoa que nos odeia, que nos maltrata. Será que de fato a gente consegue fazer aquilo que Jesus falou? Olha, amem seus inimigos. É fácil amar o inimigo? É fácil fazer bondade para o inimigo? Não é fácil, mas é necessário. Se você não vai andar com ele, de baixo para cima, mas se precisar de você, você tem que servir. A bondade é mais difícil do que a justiça, porque, na minha opinião, é fácil você defender uma pessoa que está sendo oprimida, mas é difícil você perdoar alguém que está oprimindo. Então a bondade é mais difícil. Torna mais fácil, né? Eu também acho. Porque você decide, você está vendo algo, né? Você vai... Principalmente se estiver te oprimindo. Aí que é mais difícil ainda, você ser bom com uma pessoa. Verdade. É porque que o caráter cristão é difícil ser moldado. É por isso que tem gente que passa 100 anos na igreja, sendo que morreu já, né? 10 anos, e você olha para a pessoa, não muda. Ele continua caloteiro, ele continua culpando, não pagando, ele continua mentindo, ele continua, sabe, fraudando os outros. Ele não tem palavra. Porque o caráter não está sendo transformado. Cheio da unção, cheio do poder, não sei o quê, mas não tem o caráter. Então é por isso, então, realmente, Kel, é difícil fazer a bondade com aquele que nos maltrata. É difícil, mas é necessário. É necessário fazer. Para que esse pilar, né, esteja nivelado 100%. Porque eu entendo que quando Jesus fala que amai vossos inimigos, é uma escolha, você decide amar, né? Você não vai amanhecer, rapaz, quem é que odeia hoje?
eu vou amar ele. Não, você decide. Então, se trata de uma escolha. Orar, ore pelos seus inimigos, pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem. Só que às vezes as pessoas confundem esse amor com o gostar. É diferente. Eu não gosto de todo mundo, mas eu amo todo mundo. Porque o gostar, ele vem do relacionamento. Né? A gente que se relaciona com a igreja passa a um gostar do outro. Estamos convivendo. Mas amar não. Por exemplo, se tem uma catástrofe num país ou o que for, nós, por amor, a gente doa, faz doação, mas gostar daquele povo, não é que a gente não está lá, não conhece ninguém, não sabe quem é. Né? Então o amor, ele vai além disso, o amor ele supera fronteiras, o amor ele vai, sabe? A gente só perde para Deus, porque o amor dele nos constrange. Porque de fato tem coisas que é difícil. Eu mesmo tenho dificuldade. Amar um pedófilo? Não consigo. Que alguém que fez mal a uma criancinha de 6 meses, não pertence da idade que for. Tá? É difícil, né? É muito difícil. Mas é filho também, né? Cristo morreu por ele. É um filho rebelde, mas Cristo morreu por ele. Então precisamos, é difícil essa bondade. 5º pilar. A fidelidade. Leia aí, Kel. Não é o 5º? Fidelidade. Pela fé, Enoque foi translado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agrado a Deus. Viu aí? Entenderam aí? Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi o quê? Transladado. Quem sabe o que é transladado? Quem sabe? Sabe, Cleiton? Sumiu. Saiu. Enoque foi transladado. Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Ele está falando em línguas estranhas, terra. Pois antes da sua transladação, antes dele sumir, obteve testemunho de haver agradado a quem? Deus. Se você sumir hoje, será que alguém sente sua falta? Fora seus parentes, porque se mesmo seus parentes sentirem falta, aí o negócio está grave. Eu vou melhorar a pergunta. Se você partir hoje, o que vão falar de você? Porque Enoque, o que aconteceu com Enoque? Enoque saía toda vez para conversar com Deus e andando. Segundo historiadores, Enoque sumia. Depois de um tempo voltava. E nessas andanças, Enoque foi e não voltou mais. Sumiu. Aí as pessoas olhavam e diziam assim, rapaz, Deus levou Enoque. Só pode ser isso, porque ele andava com Deus, ele estava o tempo todo com Deus, só pode ser isso. Olha, as pessoas davam testemunho de haver agradado a Deus. As pessoas olhavam assim, rapaz, ele agradou a Deus, Enoque andava com Deus, só pode ser, né? Porque matar ninguém matou. E se eu sumir? O que é que eu vou dizer? Rapaz, que o pastor, sabe que o pastor está devendo alguém e sumiu? Será que fez alguma coisa de errado? Será que vão dizer assim, rapaz, foi para o céu? Sabe que a gente tem que fazer essas perguntas para a gente mesmo? Porque Jesus um dia pegou e falou assim, olha, o que as pessoas andam dizendo por aí sobre mim?
E aí responderam que tu és Elias, tu és um profeta, tu és isso e aquilo. Aí Jesus vira para eles e pergunta: e vocês, o que acham que eu sou? E eu pergunto a você, o que as pessoas falam de Jesus aí fora? E o que você acha de Jesus? Responda para você mesmo. Talvez você ache que Jesus é aquele namorado possessivo, que se você não fizer o que ele quer, ele vai te punir. Talvez você ache que Jesus é daquele que não pode nada. Talvez você ache que Jesus é o seu anador. Se eu estiver doente, eu sei a quem recorrer. Quem é Jesus para você? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E após essa revelação, Cristo fala: e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, naquele exato momento, o Espírito Santo visitou a Pedro e revelou quem de fato Jesus era. Então, sem o Espírito Santo, não conseguiremos dizer quem Jesus é para nós. Então, precisamos buscar o Espírito Santo. A fidelidade é um marco na vida do cristão, ou de qualquer outra pessoa. Deus é fiel, Ele nunca nos abandona, sempre estará conosco, porque Ele é fiel. Você é fiel com Deus? Você é fiel no seu caráter? O texto que acabamos de ler fala sobre isso, no hora que ele foi levado aos céus. E as pessoas davam testemunho dele, de fidelidade. Então temos que ser fiel a Deus. Seja fiel em tudo. Não existe meio termo quando se trata do caráter de um homem de Deus. Meias verdades não são verdades. Aprenda isso. Meias verdades não é verdade. É necessário. A palavra do crente é sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência do mal. Só falta 2 pilares. E depois eu vou contar uma historinha para vocês. 6º pilar, né? Agora? É o quê? Serviço. Começou de novo? Mexe aí no teclado. Meu Deus. Agora foi. É o serviço. Deixa aí, já está acabando. João 13:13. Fala assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Cristão precisa ter o caráter de Cristo, também no serviço. Tem pessoas que, por terem um cargo de autoridade, não querem submeter ao serviço. Jesus, mesmo sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos. Esse serviço era papel do empregado, do escravo. Jesus nos mostrou que o serviço vem do exemplo. Se queremos que as pessoas façam algo, primeiro temos que fazer, para dar exemplo. Ninguém está acima do outro. Todos nós temos que ter o caráter de Cristo também no serviço. Precisamos ser servos de todos os irmãos. Imagine como não estavam os pés dos discípulos. Você sabe como era essa prática, né? Sabe que antigamente não era igual hoje, que você tem uma sandália bonita para andar, você tem um sapato, as pessoas andavam muito a pé. A pé descalço. Imagina os pés como estava daquela galera. Aí tinha aquela bacia. E aqui vai outro mistério. Você sabia que aquela água que Jesus transformou em vinho também tinha assim mesmo? Eram as bacias de água que o povo chegava ali e enfiava os pés Era.
Então tinha isso. Quando você chegava na casa de alguém, você chegava, a bacia estava lá na porta, você botava os pés, o empregado lá, o escravo vinha lá, lavava seus pés. Aí Jesus pega os pés podres de Pedro. Imagina. Se pisou em algum cocô, em alguma coisa na estrada. Né? Pé sujo. Jesus pega, lava. Aí Pedro, não, Senhor, o que é isso? Quando Jesus fala com ele, então agora me dá logo um banho, faz. Sempre Pedro, né? Então ali é um exemplo que Jesus dá para a gente. Sabe? Nenhum, mesmo ele sendo Senhor e Rei, ele fez. Por que eu e você não pode fazer? Por que você não pode servir? Por que você não pode limpar a casa do Senhor? Por que você não pode limpar o banheiro? Por que o pastor não pode limpar o banheiro? Por que não pode ficar na portaria? Por que não pode passar pano? Por quê? Por que sempre os melhores lugares? Não, é todo mundo igual, diferença nenhuma. A diferença que é na responsabilidade. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Mas melhor que ninguém nenhum é. Porque o próprio Jesus mostrou isso. Então o caráter cristão, sabe, nessa área tem que estar 100% também. Não pode estar meio termo, sabe? Tem que estar 100% no serviço. Então precisamos melhorar isso. Tem muita coisa para a gente fazer. A gente está aí mesmo aí na questão da marcha mesmo, precisando de tanta gente para ajudar, mas o serviço é pouco. Todo mundo, se botar uma festa, todo mundo está colado. Mas na hora do serviço é menos, é pouca gente. Se tiver algum interesse, pode estar lá. Agora, sem interesse algum. O crente, o caráter. Aí você para e pensa: como é que está o seu pilar no serviço? Como é que está na bondade? Você consegue lidar 100%? Será que a partir de hoje você consegue fazer esse seu gráfico e melhorar ele? Agora seja verdadeiro com você. Seja sincero. Eu tive que melhorar muito para que esses pilares ficassem nivelados. Um dia chegaremos à perfeição, lá no céu. Mas enquanto esse dia não chega, temos que estar todos os dias praticando. E o sétimo pilar, e último, é a integridade. Filipenses 4:8. Quem pode ler aí? Filipenses 4:8. Pode entrar? Fica aí, sente aqui. Na cadeira da frente aqui, ó. Isso, fique sentadinho aí. Amém? Achou? Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos. Tá saindo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Viram aí? Finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem ocupado o seu pensamento? Eu sei que é difícil em um domingo vir na igreja, ficar ouvindo esses, mas é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida de fato é isso aqui. É esse entendimento da palavra de Deus. É chato, mas é necessário. É o que o Espírito Santo colocou em meu coração para passar para vocês. Então tudo isso aqui é que tem que estar ocupando a mente do crente. É por isso que às vezes nós não entendemos as coisas, porque a gente está ocupando a mente com outras coisas. Então a integridade ela vem sobressair
É o verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então o caráter do cristão precisa ser íntegro. Não podemos andar variando, mudando toda vez que alguma coisa sai do nosso controle. Se as coisas estiverem bem, eu estou bem. Se não tiver, eu não estou. Se Deus orou e a resposta foi sim, beleza. Se foi não, misericórdia, acabou a minha vida. Aí a gente anda cabisbaixo, triste. Eu faço de tudo para vencer minha melancolia, vencer minhas dores, para andar com um sorriso alegre, porque a Bíblia diz que o sorriso formoseia o rosto. Mas você anda com a cara carrancuda, feio. Aí dá até mais as pessoas para ficar até falando de você, ficar até tentando lhe ajudar, ou criando coisas na cabeça. Levanta a cabeça, sorri. Mude isso aí. Seja íntegro. Integridade, ela vem de ser íntegro também. A pessoa íntegra, não varia. Não há uma variação. Você já viu o repórter antigamente falava, agora na íntegra. Não é ao vivo aquilo, não tem variação, não tem corte, não tem nada. Então o crente, ele precisa ser íntegro, não pode ter variações. Conclusão. Agora passamos por 7 pilares e precisamos colocar em prática todos os ensinamentos que aprendemos neste estudo. Se queremos agradar a Deus, somos salvos. E sermos salvos, precisamos ter o caráter de Cristo. E nos esforçar em todo o tempo para não perdermos a nossa coroa. A santidade no viver, a verdade ao falar, a justiça nos nossos negócios e na interação. A bondade no coração, a fidelidade no amor de Cristo, o serviço em todo o tempo como servo de todos e a integridade sem variação, para que Jesus possa olhar dos céus e possa dizer, como disse para Jó, homem justo, íntegro, no qual não há variação e se desvia do mal. E eu vou contar uma historinha para você e a gente encerra. Um certo homem, ele estava viajando com a mulher e estava no hotel, e aí lá para a tarde à noite deram fome e aí pediram uma pizza. Quando a pizza chegou, a receber, o motoboy entregou, eles entraram, foram comer essa pizza. Quando abriu, estava lá um bolo de dinheiro. No lugar da pizza estava cheio de dinheiro. E aí eles ficou, meu Deus, que é isso aqui? Aí a mulher olhou e falou, epa, vamos ficar. Olha, não tem culpa? Não temos culpa, vamos ficar. Aí o homem, não, eu sou justo. Não foi isso que eu aprendi de meus pais. Vamos devolver. Você devolveria? Devolveria? O dinheiro? Com um erro desse, ninguém sabia. E a mulher, não, eu vou devolver, que não foi isso que eu aprendi com os meus pais, eu vou devolver. Parecida, e devolveram. Devolveu. Olha para aí. Então ele disse, não, está aqui o número da pizzaria, a gente não pediu a pizza da pizzaria, tá, o número está lá, vamos ligar. E aí ligaram para lá, pegaram o número, não, vou levar. Pegou o endereço, chegou lá na pizzaria, olha, aconteceu isso, isso e isso. O pessoal já estava doido, procurando, porque na hora de pegar a pizza, o motoboy pegou a caixa do dinheiro, porque eles estavam na agonia, bota lá na caixa, e aí pegou a caixa errada e levou. Aí ele devolveu, o pessoal agradeceu, tá, e aí foi aquela coisa. Só que o dono da pizzaria tinha um irmão que trabalhava numa rádio local da cidade. Aí ficou, não, você tem que contar a sua história. Você vai ter que contar, não, porque não é normal essa pessoa fazer isso. Ele, não, eu não quero, eu não gosto dessas coisas. Eu fiz o que eu aprendi porque eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu sou íntegro. Eu tenho amor no coração, eu sou um cara, eu não gosto, deixa esse negócio quieto para lá, já devolvi. E o cara insistiu. Não, você vai sim, querendo ou não, você vai. Aí ele chama
O rapaz no canto e fala: deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero ir, não é por nada não. É porque se eu for na rádio, a minha esposa vai descobrir que eu estou num motel com um amante. Honesto, devolveu, mas infiel. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente acha que está 100%, mas há uma falha no nosso caráter, precisa corrigir. Ele devolveu, fez o correto, mas estava traindo a esposa. Está no erro, mesma coisa. Se Jesus voltar, fica. Então por isso que temos que estar 100%. Não adianta você fazer isso e não fazer aquilo. Ah, eu sou bondoso, mas não é fiel nos negócios. Ah, eu sou justo, mas não é bom. Senta aqui, ó. Cá na primeira aqui, ó. Senta nessa aí, fala. Entenderam? Precisamos estar com os 7 pilares. Os 7. Alinhadinho. Se não estamos, precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para estarmos alinhados com Cristo. Amém? Boa foi essa palavra. É essa que traz mudança. Domingo a gente sacode tudo. Mas é necessário passar isso, porque, como eu mesmo disse, tem pessoas que têm anos e anos no Evangelho, mas que não mudou o caráter. Continua nas mesmas coisas, continua sem entender como é que funciona o Evangelho, e aí fica envergonhando o Evangelho de Cristo, porque o caráter ele precisa ser tratado. E muita gente não teve também esse tratamento de caráter na infância, né? Ali junto com os pais, aí vem para a igreja todo quebrado, todo. Então, não pode ficar como está. É necessário mudar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Amém? Pode pôr em cima. Pode ir mesmo em qualquer lugar. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra e foi ministrada nessa noite. Muda nosso caráter, muda nosso ser. Faz de nós exemplos vivos, palavra viva. Não queremos ser melhores que ninguém, mas precisamos melhorar o nosso caráter diante de Ti, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer que ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus, se nosso caráter está com falhas naquele gráfico, que o Senhor possa nos ajudar a melhorar esse caráter, na bondade, no serviço, na integridade, na verdade. Nos ensina, Senhor, porque é difícil, como falamos aqui nessa noite, ser justo até é meio fácil, mas a bondade com aquele que nos persegue é difícil. Mas é por isso que temos que estar todos os dias praticando, em nome de Jesus. Leva-nos em segurança às nossas casas, Senhor, nos dá uma semana abençoada, em o nome de Jesus, e você diz, amém. Amém? Há alguém aqui? Hã? Eu vou dar, tenha calma. Vocês dois já conhecem Jesus? Você é afastado? Quanto? 7 meses se afastado? É mesmo. Quer voltar hoje não? É errado. Mas então, como você mesmo disse, você é afastado, então você já conhece o Evangelho. Você sabe que Cristo morreu na cruz
para perdoar todos os nossos pecados, sabe? Tudo aquilo que há, toda a condenação que há sobre a sua vida, Jesus já pagou. E a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, aquele que pode restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, é Jesus, não tem outro. E Ele está de braços abertos esperando por você. Se você quiser retornar hoje, a gente vai orar por você. Você está no adultério? Mas não se importe com isso não. Então por isso que você tem que dar você tem que dar um passo para que essas coisas mudem. Porque quando você não der esse passo, você não vai conseguir. Sozinho, você não vai conseguir. É necessário você dar esse passo para que as outras coisas aconteçam na sua vida. E a gente vai continuar orando por você. Aonde? Porém, Cristo não há. Então, para Cristo não há fronteira, filho. Você pode estar onde você estiver, debaixo da água, no céu, onde você estiver. Cristo te acha e te encontra. Eu não estou te chamando para você ser crente dessa igreja. Eu estou te chamando para você se reconciliar com Cristo e Ele mudar a sua história. Independente de onde você esteja, se é em Areia Branca, se é no Vila, se é aqui. Não é para você estar aqui é para você mudar a sua história. Você quer voltar hoje? Peraí. Aguenta um pouquinho aí que eu vou chegar em você. Você quer? Aguenta aí, aplaude ao Senhor aí. Você quer? Aguenta aí que eu vou orar por você. Vem para aqui para frente, fica aqui. Aqui, amém? Fica aí. Sou vizinho aqui. É vizinho? Fafá. De Fafá? Como é o nome do senhor? Edinaldo. Edinaldo. Sou daqui mesmo. É daqui mesmo? Glória a Deus. É pertinho, que coisa boa. E o senhor? Amém. Tá pensando, é hoje. É. Pronto. Eu quero voltar para Cristo. É verdade. Deus vai restaurar tudo. Deixa eu te contar aqui rapidinho. Eu fui num hospital até um tempo atrás, tem muito tempo já. E eu parei o carro e tinha. Encerra a live ali, por favor. Jefferson, sabe como é, Jeff? É no OBS ali. Vai lá, filho, vai lá, encerra a live, por favor. E. Chega para cá. Eu vou te contar para você entender. Eu parei aquele carro, e aí tinha o rapaz que guarda carro, né?